Olá pessoal, como vão todos? Sou eu, Celso Yamamoto. Como vão todos? Ah, Tô gravando esse vídeo aqui um pouco de uma forma mais bate-papo para falar sobre algumas coisas que eu tô preparando para vocês, né? Bom, primeiro, né, vocês estão vendo, não tô gravando muitos vídeos aqui para vocês. Tenho feito só algumas coisas. Acho que também eu já gravei muitos vídeos falando sobre acupuntura, sobre ponto de acupuntura. Se você ainda não viu esses vídeos, tá? Garanto que vai valer a pena. Se você quiser estudar acupuntura, dá uma olhada nos vídeos antigos que eu já publiquei aqui. Já tenho mais de 800 vídeos aqui gravados, focando no conceito de acupuntura dentro de várias áreas. Minha ideia também era falar sobre outros conceitos aqui, tanto é que agora se você está acompanhando, eu estou fazendo a gravação da leitura de um livro, o Oculto, do Colin Wilson. Tá? Colin Wilson, primeiro livro que eu vi que eu li dele. Ele escrevia bastante livros falando sobre crimes, tá? Histórias reais de crimes, tal. Na época dele lá fazia bastante sucesso. Aliás, ainda hoje, tá? Livros, podcasts falando sobre crimes ainda rende bastante audiência, né? Mas na época dele, literatura, então ele escrevia bastante sobre isso. Só que o primeiro livro que eu tive acesso a ele foi um livro chamado Vampiros do Espaço. Tá? O título chamou atenção para mim, né? Vampiros, ainda mais do espaço, nossa. Tá? Eu gosto de livros de terror também. Tinha acabado de ler a coletânea dos livros do Lovecraft. Tá? E aí quando eu vi esse livro lá, comprei para ler esse livro, bem legal, bem interessante, até que ele virou um filme depois, também com o mesmo nome, Vampiros do Espaço, um filme inglês. Tá? Duas coisas, na época que eu vi esse filme, adolescente eu era, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, que tem uma cena lá onde tem uma morta-viva, tá? Que na verdade é um boneco, uma boneca animatronic, tá? Muito bem feita, tá? Chamou muita atenção, adolescente, gostar de filme de terror, né? E aquilo lá me chamou bastante atenção, aquele boneco. Diferente daquelas maquiagens que tem hoje, daqueles seriados, Walking Dead, por exemplo. Aquele lá não, era um boneco, muito bem feito. Tava na cara que era um boneco, mas era bem legal, eu gostava bastante. E outra coisa que me chamou a atenção bastante nesse filme é que o filme falava de vampiros que vinham do espaço, tá? Alienígenas, na verdade, que vinham do espaço. E só que eles não sugavam o sangue das pessoas, eles absorviam a energia vital das pessoas. Tá? Tem todo um contexto lá. Na verdade, é um contexto até mais social dentro do livro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também nesse filme é que a vampira chefe do filme, ela ficava nua, peladinha o tempo todo, tá? Isso, adolescente que eu era, né, me chamou muito a atenção nesse filme. Aliás, eu acho que, confesso, acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse filme foi isso. Mas esse foi o primeiro contato, na verdade, que eu tive com os textos do Colin Wilson. Depois eu fui ver outros textos também, que falavam sobre outras coisas. E aí eu encontrei também uma referência. Ele escreveu sobre vários assuntos, inclusive sobre ocultismo, que é esse livro que eu estou fazendo a leitura aqui para vocês. Tem gente que pode até pensar, mas o que esse livro tem a ver com acupuntura? É aquele pessoal que tem aquela mentezinha mais limitada que acha que para aprender acupuntura você tem que só ler livros de acupuntura, ficar bitolado em livro de acupuntura e mais nada. Mas lembre-se, a gente colhe informações, colhe conhecimentos que a gente pode aplicar em várias áreas de diversas fontes. E esse daí, inclusive, tem muita coisa interessante a esse respeito, principalmente que eu particularmente sigo uma linhagem de acupuntura que trabalha muito com esse lado um pouco mais místico, um pouco mais oculto na acupuntura, não aquele lado científico apenas. E esse livro trabalha bem com esse tipo de questionamento, falando sobre
significados ocultos que estão na mente subliminar, na mente subconsciente. Lembrar que esse livro é um livro antigo, tá? Tá cheio de umas ideias antigas, tá? Fala sobre computadores eletrônicos, fazendo cálculos e tal. Hoje em dia, né, se fosse hoje em dia, ele estaria falando sobre computadores portáteis, né, que a gente leva de um lado para o outro, os celulares, tá? Aliás, ele estaria provavelmente falando justamente isso, que os celulares estimulam muito a nossa mente consciente e em detrimento da nossa mente subconsciente, tá? Isso impediria, bloquearia o desenvolvimento da nossa potencialidade mágica, tá? Em que ele se refere também a esse conceito de magia como uma ciência ainda não conhecida, tá? Que nós porventura estaremos conhecendo se tivermos a capacidade de compreender essa mente subconsciente. Tá? Mas infelizmente a mente, principalmente a mente mais civilizada, como ele fala, é uma mente muito mais consciente. Mas ele fala sobre isso daí e nessas horas a gente pode ficar pensando que quando você pega essa leitura você pode pensar que esse despertar da mente subconsciente é importante principalmente para o terapeuta poder então atuar de uma forma mais mística, tá? Usando poderes latentes durante o tratamento da acupuntura. Mas o importante também que está escondido nessa frase, no que ele fala, é que a mente subconsciente não existe só no terapeuta, mas também no paciente. E o que isso significa é que algumas coisas que o paciente nos diz, ele pode estar nos falando através da mente subconsciente, da mente subliminar dele. Então tem algumas queixas, queixas físicas, por exemplo, que ocultam né, informações que o paciente não consegue revelar de uma forma consciente. Ele nos revela através dessa mente subliminar, dessa mente subconsciente. O exemplo mais óbvio que eu posso passar para vocês é aquele paciente que tem gastrite, só que é causada por um problema emocional. Só que a pessoa não nos refere esse estado emocional por algum motivo, tá? Vergonha, timidez, tá? É um assunto íntimo dela. E ela nos escreve apenas a sua manifestação consciente, tá? A gastrite. Sendo que, na verdade, ela reflete um problema subconsciente. Na verdade, nós deveríamos tratar esse problema subconsciente para então tratarmos o problema consciente dela. Ou, de outra forma, dito, fazer um tratamento holístico do paciente. Mas como é que a gente pode descobrir o que está se passando do modo subconsciente do paciente? Aí que entra o conceito dos 5 elementos. 5 elementos foram criados pelos chineses como uma forma de você poder conhecer o todo paciente, inclusive esses dados que o paciente não consegue trazer à tona com facilidade. Tá? Esse exemplo que eu dei para vocês, gastrite causado por um problema emocional, é o exemplo mais fácil, mais tosco, na verdade, para a gente entender isso daí. Existem outros exemplos também que aparecem de uma forma bem mais sutil e que, através da avaliação dos 5 elementos, a gente consegue perceber isso. E o texto acaba falando justamente desse aspecto. Tá? Ele não foca exatamente nesse ponto, pelo menos em algumas partes do texto, mas a gente, para quem está lendo, conseguir fazer essa associação, e aí tem outra coisa que ele fala sobre as associações que nós podemos fazer, tá? Dessas informações todas. Ou seja, ele não fala sobre acupuntura, mas ajuda muito quem quer estudar sobre acupuntura, não só sobre acupuntura, mas como outras práticas que visam beneficiar, tá? A saúde e o bem-estar de uma pessoa, tanto física quanto psicológica também. Então eles nos permitem fazer esse tipo de observação, tá? Dentro de uma linguagem, tá? Que ele está usando lá.
Então ele começa a falar sobre isso. Comecei a ler um trecho agora que eu vou passar para vocês, inclusive onde ele fala sobre o I Ching, tá? I Ching, que é um livro clássico da cultura chinesa. Eu até digo que se um acupunturista quiser saber melhor o que está fazendo durante a sua prática de acupuntura, uma coisa importante seria, não precisa ler o I Ching, não precisa ser um estudioso do I Ching, mas pelo menos ter a base, saber do que se trata o I Ching, é uma coisa importante. E nesse livro ele faz um resumo breve, destacando justamente esses aspectos do I Ching. Tá? I Ching é chamado de o livro das mutações. Então isso daí, já pelo título, só já é uma coisa interessante para a gente. Entender que o nosso paciente, ele muda durante o nosso tratamento. Tá? Essa mudança pode ser favorável ou também pode provocar mudanças que podem ser inesperadas, desfavoráveis ou, entre aspas, seriam inesperadas. A gente poderia antever, tá? A gente poderia estar, através da boa anamnese, tá percebendo a possibilidade de algo que pode vir a acontecer, como um efeito não tão positivo, até negativo, mas a gente entende por que elas estão surgindo e de que forma elas podem ser resolvidas ou então absorvidas e aproveitadas pelo paciente durante o seu tratamento. Lembre-se daquela frase, né? Existem males que vêm para bem. De vez em quando, um tapa precisa ser dado em algumas pessoas para que elas possam despertar de alguma situação. Alguma coisa precisa ser feita para chacoalhar a vida das pessoas. E isso pode acontecer. Tá? E o livro das mutações, tá? Que fala justamente sobre linhas e trigramas que podem sofrer mutações, tá? Então, mostrando que uma qualidade que está acontecendo, um julgamento predito pelo I Ching, pode sofrer mutações, então você já deixaria a pessoa preparada para essa mudança. Basicamente é isso que ele está descrevendo lá nessa parte dessa leitura do I Ching. Tá bem interessante, tá? Ele fala sobre um livro lá, que é um livro que eu gosto muito também, sobre Xing. Tem um prefácio do Jung, esse foi escrito por um alemão, Richard Wilhelm, alguma coisa assim, tá? Aliás, pessoal que está vendo as minhas audições lá, me desculpem de vez em quando pelo meu inglês horrível e pelo meu francês terrível, e pelos nomes às vezes em alemão que aparecem lá, que saem uma barbaridade. Então, se tiver alguém que sabe inglês, francês e alemão direitinho e está me escutando falando alguma palavra lá que está saindo muito errado, desculpem, é porque provavelmente está saindo muito errado mesmo, tá? Mas essa leitura é bem interessante. Aconselho que vocês acompanhem essa leitura, tá? É longa, tal, tá? Mas ela tá lá para vocês poderem estar ouvindo, tá? Repetidas vezes, pegando aquelas minúcias todas que eu estou apresentando. Então é uma literatura que eu estou lendo para vocês. Aparentemente não tem nada a ver com acupuntura, mas lembre-se que o conhecimento acaba enriquecendo a nossa atividade profissional também como acupunturistas. Tá? Outra coisa que eu estou fazendo, tá, dentro dessa área de acupuntura, estou preparando algumas videoaulas, tá, na forma de estudos avançados de acupuntura dentro de alguns temas específicos. Então já preparei por enquanto 2 videoaulas, uma falando sobre insuficiência cardíaca congestiva e outra sobre convulsão infantil. Tá? Nessas videoaulas eu explico o que são essas patologias do ponto de vista, tá, do conhecimento, daquilo que a gente sabe dentro da medicina ocidental. Procuro fazer isso com uma linguagem que seja a mais simples possível, tá? Para não focar muito só em termos técnicos, então para que possa ser explicado, tá? Peguei muita informação direto também da internet, lógico, né? Hoje em dia todo mundo faz, só que eu passo as explicações
Depois eu passo explicação dentro da visão da medicina chinesa, dentro daquele estudo dos 5 elementos. Então não é só passar para vocês informações, não, vão pegar essas informações que explicam o que é uma patologia na medicina ocidental e depois explicar pela medicina chinesa, principalmente pela teoria dos 5 elementos, o que está provocando essas queixas, tá, dentro desses princípios, tá? Ciclo de criação, dominação, 5 elementos e tudo mais, coisa que vocês já sabem, é aquilo que eu faço, tá? Eu não passo só informações, eu vou e explico, tá? Dentro das razões dos 5 elementos, direitinho, o que está provocando isso ou aquilo. E em seguida, faço uma sugestão de pontos, coloco lá uma sugestão, uma lista de pontos que podem ser seguidos, tá? Tal como se fosse um protocolo, mas lembre-se, ela é mais uma sugestão de pontos que podem ser aplicados nesses casos específicos também, explicando também por que esses pontos foram escolhidos baseados naquela avaliação feita pelos 5 elementos. Então, aquela história, tá? Mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra. Tá? Então gosto de fazer isso daí, dar essas explicações. Essas videoaulas elas vão estar no Clube de Estudos de Acupuntura. Vou estar publicando essas videoaulas no Clube de Estudos de Acupuntura. Não vou estar colocando aqui como vídeos no YouTube, tá? Lembrar para vocês que o Clube de Estudo de Acupuntura me ajuda a manter esse canal também, então para postar para vocês várias informações, eu também dependo financeiramente do apoio de vocês. Né? Fazer um jabazinho aqui então. Então, esse material vai estar todo lá no Clube de Estudos. Tem só, estou preparando já outras videoaulas, vou postar elas, tá? Várias delas de uma vez. Então, estou colocando sobre esses assuntos, estou preparando outras videoaulas também falando sobre outros problemas específicos, então, estudos avançados de acupuntura. Também estou postando lá os encontros online, tá? Só que esses encontros eu fiz e tive que dar uma pausa de novo, né? Por causa de alguns feriados que a gente está tendo agora. E atrapalhar fazer o agendamento desses encontros. Mas toda vez que eu faço encontros, eu convido a esses encontros alguns alunos que são do curso online de acupuntura ou então são assinantes do clube de estudos. Então, se quiser participar de um desses encontros online, lembre-se, para receber o convite para participar deles, você tem que estar ou ter sido assinante do clube de estudos de acupuntura. Que é um serviço de assinatura barato, não é caro. Tá? Até pela quantidade de informações que vocês vão ter lá para vocês, garanto para vocês que sai baratinho mesmo. Tá bom, gente? Então é isso. Essas são as novidades que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham assistido até aqui para estarem se informando e se atualizando. Vou continuar postando então as gravações dessa leitura do livro O Oculto. Quero fazer outras leituras também de outros livros bem interessantes para vocês todos, mas vou ficando por aqui. Nos encontramos então em outros vídeos. Tchau, até breve.